Olá a todos, aqui é o professor Ronaldo Bastos e no vídeo de hoje eu quero falar sobre a MP do governo que foi revogada pelo próprio governo, a MP 979, em que autorizava que o ministro da Educação, o Weintraub, ele nomeasse os gestores, os reitores das universidades públicas, das instituições federais, dos institutos federais e do Colégio Pedro II, sem nenhuma consulta à comunidade acadêmica. Bom, essa MP foi devolvida pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ao Congresso, e depois o próprio presidente revogou essa disposição que daria essa prerrogativa ao ministro da Educação. Eu quero mostrar para vocês nesse vídeo por que essa medida provisória ela é inconstitucional, tanto do ponto de vista formal quanto do ponto de vista material. Vou falar para vocês o que é a autonomia universitária, que é a disposição constitucional que essa MP ofende, e por fim quero fazer uma pequena análise política sobre esse assunto da educação, sobre essa pasta da educação. Pois bem, MP 979, ela autorizava que o ministro da Educação nomeasse os reitores das universidades federais, dos institutos federais e do Colégio Pedro II, sem consulta à comunidade acadêmica. Pois bem, primeiro quero falar dos aspectos formais. O que é uma medida provisória? Uma medida provisória é uma espécie legislativa prevista lá no artigo 59 da Constituição, de prerrogativa exclusiva do presidente da República, em que ele, considerando um cenário de relevância e urgência da edição dessa medida provisória, ele edita uma medida provisória que tem força de lei e passa a viger automaticamente, imediatamente, né? Essa medida provisória, ela tem um prazo, que é um prazo de 60 dias, prorrogável por mais 60 dias, para o Congresso Nacional, através das suas casas legislativas, ou aprovarem a medida provisória, e nesse caso eles podem converter a medida provisória em lei, em sentido estrito. Eles podem rejeitar a medida provisória, ou essa medida provisória passa esse decurso de prazo, esse decurso de tempo, e ela se caduca, né? Ela é caducada. Então ela vai reger as relações jurídicas durante o seu período de validade, mas depois do seu período de validade volta a ter a situação com status quo ante, né? A situação anterior ao que acontecia com essa medida provisória. O que é que aconteceu? Existia uma outra medida provisória, que era a MP 914, que fazia essas mesmas disposições, dava essa prerrogativa ao ministro da Educação. Essa medida provisória caducou, ou seja, ela perdeu a validade, esse decurso de tempo já passou. E aí o presidente da República edita essa medida provisória 979, que repete essa mesma regra. O que é que acontece? Uma coisa que eu não expliquei para vocês. Quando a medida provisória não é aprovada, ou seja, quando ela é rejeitada ou passa o decurso de prazo sem que o Congresso não se manifeste, ela não pode ser reeditada na mesma SLO, ou seja, Sessão Legislativa Ordinária. Sessão Legislativa Ordinária é correspondente ao ano legislativo, né? Uma legislatura tem 4 anos e a sessão que é composta por 4 sessões legislativas ordinárias. Então, na mesma sessão legislativa ordinária, o presidente da República não pode editar uma MP que foi rejeitada ou teve o seu prazo vencido, se caducou. Então essa seria a primeira inconstitucionalidade de ordem formal, né? Em que o MP reedita um conteúdo de medida provisória que não foi aprovado pelo Congresso Nacional. Um segundo aspecto é o aspecto substancial, material do conteúdo em si. Essa medida provisória também é inconstitucional porque ela desrespeita a chamada autonomia universitária. A autonomia universitária é um conceito jurídico previsto na Constituição, previsto lá no artigo 207
da Constituição, em que confere uma ampla autonomia para a universidade, uma ampla autonomia do ponto de vista gerencial, orçamentário, financeiro, uma ampla autonomia para definir o seu regime de pessoal, né, a contratação de pessoal, e uma ampla autonomia no que atina às suas finalidades, à sua atividade fim, que é a produção de ciência, né? Ou seja, uma autonomia didático-científica, né? Não quero falar de todas essas autonomias, eu quero falar da autonomia relativa à eleição de reitores. Como é que ocorrem nas universidades as eleições de reitores? A eleição do reitor, que é a autoridade máxima da universidade, ela é feita com consulta à comunidade acadêmica. E existem várias formas de fazer essa consulta, seja por um voto da própria comunidade acadêmica, seja por uma eleição do Conselho Máximo de Administração da comunidade acadêmica, etc. A única forma que não pode ser feita, que um reitor não pode ser escolhido por meio de uma autoridade, eleição de uma autoridade que não pertence à comunidade acadêmica, que foi justamente esse o método escolhido pela medida provisória 979 e também a medida provisória caducada 914. A eleição dos reitores seria feita pelo ministro da Educação, que não faz parte da medida da comunidade acadêmica. Um dos traços da autonomia universitária é que a universidade não está sujeita a um órgão independente e não está sujeito a nenhum outro órgão externo à universidade, né? Por isso que é uma autonomia, desde que, evidentemente, a universidade ela respeite os princípios e regras constitucionais. Então, é por isso também que essa medida provisória é inconstitucional do ponto de vista material. E, por fim, uma análise política é que esse ministro da Educação, ele aparece na mídia por N motivos. N motivos ele aparece na mídia, mas em geral não estão ligadas a processos educacionais, a proposições de como vamos melhorar a nossa educação, que é precária, né? O nosso sistema educacional, da educação base à superior, é precário. A gente vê o ministro aparecendo quando ele faz provocações que estão sendo consideradas, estão sendo investigadas se são racistas ou não à China. A gente vê o ministro da Educação aparecendo xingando os ministros do STF, dizendo que todos precisam ser presos. A gente vê o ministro da Educação aparecendo, cometendo erros crassos de português, erros básicos de português, como, por exemplo, escrever impressionante com C. E a gente vê agora o ministro da Educação querendo nomear reitores em desrespeito completo a regras constitucionais, basicamente essa da autonomia universitária. Então, querem aproveitar o período de Covid-19, querem aproveitar esse período de pandemia para fazer alterações na universidade que tenham certeza que não dizem respeito à melhora do perfil científico das universidades. Até porque esse é um governo que respeita muito pouco a ciência, é um governo que até tem um discurso anticientífico, é um governo negacionista da ciência, né? Não poderia esperar menos de um presidente que nunca entrou na universidade, né? A universidade, a educação brasileira é precária, nós somos um país de ignorantes, composto por vários analfabetos funcionais, as nossas notas nos exames internacionais são cada vez mais precárias, né? O Brasil está cada vez caindo mais nas notas internacionais ou permanecendo na mesma, subindo uma ou duas posições. Nós estamos entre as 10 principais economias no mundo, mas do ponto de vista educacional, a gente é um dos países mais subdesenvolvidos. Então, gostaria de ver uma pasta da educação que está abandonada não por esse governo, não por esse ministro, mas há vários governos, vários ministros da educação. Gostaria de ver alguém comprometido com a educação e que entendesse da pasta, né? É esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, até uma próxima.